Ora, então, boa tarde, senhores ouvintes. Na sequência das entrevistas com os candidatos a Presidente da Câmara dos 3 concelhos da região de Lafões, iniciamos hoje a ronda pelo Concelho de Oliveira de Frades e connosco temos já o Dr. Miguel Martins, que é o candidato a Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades pela Comissão Democrática Unitária. Coligação Democrática Unitária. Coligação Democrática Unitária, CDU. Boa tarde, Sr. Doutor. Muito obrigado pela sua presença. Sr. Doutor, costuma-se dizer que à terceira vez o senhor candidatou-se em 2009 e 2013 e agora novamente no próximo dia 1 de outubro. Considera que agora estão reunidas as melhores condições para ser eleito, doutor? Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Lafões. Queria primeiro cumprimentar a todos, saudar a Rádio Lafões por permitir aos candidatos que concorrem à Câmara Municipal de Oliveira de Frades disporem suas ideias. Isso é fundamental, que os eleitores no próximo dia 1 decidam em função daquele projeto que melhor serve os interesses para eles, né, e para o Concelho de Oliveira de Frades, e também agradecer o facto destes debates serem importantes e louvar também o papel da Rádio Lafões, que ao longo destes anos tem acompanhado as intervenções locais das várias forças políticas, em particular da CDU e do Partido Ecologistas Verdes, o qual também eu represento, estamos a falar que uma rádio local ou um jornal local é acima de tudo também um serviço de interesse público e como tal queria agradecer e louvar o facto deste debate. Relativamente à questão direta que me coloca, é verdade que eu já é a terceira vez que encabeço a lista da CDU, não é a terceira vez que há mais vezes que faço parte das listas da CDU, mas a CDU sempre concorreu no Concelho de Oliveira de Frades. E as listas da CDU não é apenas com um candidato, é por um conjunto de candidatos. Nós consideramos que é fundamental, desde o primeiro ao último, todos são necessários neste projeto político. É um projeto político não só para o Concelho de Oliveira de Frades, mas para a região e para o próprio país, e é dessa forma que, baseado no trabalho, na honestidade, na competência dos seus candidatos e nas provas dadas pelos seus eleitos, quer seja maioria ou minoria, deste trabalho coletivo de trabalho, honestidade e competência, que faz, acima de tudo também, da minha parte, ser uma honra estar integrado neste projeto. Por um lado, é que estamos a falar que é um projeto que não se esconde atrás de siglas, de falsos movimentos independentes e que desaparecem um dia a seguir às eleições. E nós estamos cá. Há muitos destes projetos independentes, como já o passado demonstrou, que acabam por, daqui se calhar a 4 anos, voltar novamente à barriga da mãe. E não é isso que na CDU nós encontramos. Encontramos candidatos que querem trabalhar, que integram este projeto para trabalhar em prol das populações, e isto é muito bonito de falar, mas a verdade é que a CDU tem dado provas no Concelho de Oliveira de Frades, não só quando não tinha eleitos, mas já em 2013 conseguimos um eleito na Assembleia de Freguesia de Pinheiro, perante os 8 do PSD e CDS, e verificamos que há trabalho em Pinheiro, há trabalho da CDU. Embora que os outros 8 eleitos praticamente durante um mandato não abriram a boca, não apresentaram propostas, a CDU fez mais de 20 visitas à freguesia, estou a falar em concreto da freguesia de Pinheiro, que é onde estamos eleitos, e também temos, como é óbvio, de prestar contas aos próprios eleitores. Mais de 20 visitas para recolher o buraco, para ver a falta de sinalização, ver a falta de drenagem, ver a questão da anta de antelas, os esgotos a céu aberto que existem na freguesia. Estou a falar especificamente aqui de Pinheiro, mas posso abordar outras questões. Acha que há uma maior abertura da população? Falar de outros assuntos relativamente ao próprio município de Oliveira de Frades. Estava-me a ser em concreto relativamente à questão de dinheiro, porque face a estas 20 visitas, o que é que acontece? Nós apresentamos dezenas, para não falar se calhar centenas de propostas e recomendações na Assembleia de Freguesia, apresentamos moções e muitas delas até chumbadas pelo próprio PSD. Moções tão simples como o facto de nós propormos que a Junta de Freguesia arranjasse uma solução provisória
para uma rampa de acesso para que as pessoas, no dia das eleições, por exemplo, nas legislativas, pudessem ir votar, as pessoas de mobilidade condicionada, e votar uma proposta destas, aliás, uma proposta que ia de encontro à própria legislação. Ou seja, o facto dos edifícios públicos não ter as rampas de acesso a pessoas de mobilidade reduzida e deficientes acaba por ser uma ilegalidade, e nós, para combater essa ilegalidade, propusemos até que a Junta de Freguesia fizesse obras no edifício, que arranjasse uma solução provisória para que as pessoas pudessem votar. Ainda ontem estivemos com pessoas da freguesia que nos transmitiram que não foram votar porque os seus familiares não se conseguia muito bem, mas relativamente ao Conselho, já posso tocar na questão do Conselho. Mas acha que há uma maior abertura da população a esta sua candidatura? Não é esta a minha candidatura, é esta a nossa candidatura, que é completamente diferente. Estamos a falar que em Oliveira de Frades há mais de 100 candidatos envolvidos nas listas da CDU, mais de 100 candidatos, mais de 70% do que havia em 2013, e não é por acaso. Existe porque as pessoas reveem o trabalho da CDU, reveem aquilo que nós fizemos, não só em Pinheiro, mas posso ir à questão do Conselho em concreto. É que em 2000 com a barragem de Ribeiro foram retirados acesso às populações ribeirinhas. Mas foi pelo facto de, quando foi preciso nós estarmos lá no local, quando foi preciso recorrerem aos verdes, quando foi preciso ir lá um deputado, quando foi preciso defender as pessoas perante as negociatas entre a EDP e a Câmara Municipal, quem esteve lá foi o Partido Ecologistas Verdes, que faz parte integrante da CDU, que questionou o Governo, que está no Parlamento um projeto para ser discutido ou no plenário ou na Comissão de Ambiente para defender os interesses das pessoas. Mas acha que tudo isso vai traduzir agora numa melhor votação da CDU? Nós estamos convencidos que sim. Aliás, era fundamental que houvesse mais eleitos da CDU. Estamos convencidos e convictos que iremos ter mais eleitos nas freguesias e esperamos também eleger para os órgãos municipais. Sabemos que, tradicionalmente, as pessoas não votam pelo trabalho. Às vezes por até questões, se calhar, sentimentais, se for o caso, mas com o trabalho que foi desenvolvido pelos Verdes, pelo PCP, pela CDU, que foi desenvolvido pelo eleito em Pinheiro, pelo facto de nós, durante 4 anos, sermos a única força política de oposição ao atual Presidente Luís Vasconcelos e a sua variação de maioria no Executivo da Câmara Municipal, fomos a única força política que fez oposição. Enquanto outros adversários hoje da candidatura da CDU eram eleitos na Assembleia Municipal, era o Presidente da Junta de Freguesia, por inerência eleito na Assembleia Municipal, e aquilo que aconteceu foi sempre votou a favor dos orçamentos apresentados pelo PSD-CDS. Sempre apresentou e sempre votou a favor. E mais, o candidato do próprio PS sempre se absteve, ou seja, sempre se conformou com aquela realidade. E já agora, em linhas gerais, que avaliação faz da atual gestão camarária, doutor? A própria gestão do próprio PST não é mais nem menos do que aquilo que vem sendo seguido, quer do PST ao longo destes últimos 40 anos, mas em particular nos últimos 12, em que criou um Conselho de 2 velocidades, um para a frente, mas devagarito, e outro, sobretudo, mais atrás. Estamos a falar que é um Conselho cada vez mais desigual, em que a própria sede do Conselho beneficiou de muito investimento da própria autarquia, ou seja, praticamente não se viu mais nada a não ser a vila de Oliveira de Frades, enquanto o Conselho está ao completo abandono e despovoamento. Isto o que é que faz? Isto faz várias questões que que resultam disto. Primeiro é o despovoamento do próprio Conselho. Já vamos aí. Essas questões todas. Mas pediu-me para avaliar, eu estou aqui a fazer a avaliação, então se me corta meio da raciocínio, se não faz o mínimo sentido. Qual é a avaliação que faz? É uma avaliação má, desigual e, acima de tudo, que não valoriza os próprios investimentos e não valoriza o próprio território, que é aquilo que a CDU pretende fazer. Aliás, nós temos 3 eixos fundamentais. O primeiro é inserir o contexto na própria região. A segunda questão... Se for eleito, quais são os setores prioritários que vão merecer a sua atenção? Doutor, desculpe, mas o setor não pode condicionar a entrevista. Mas está-me a condicionar o meu raciocínio. Eu sei que é um hábito da CDU muitas vezes, mas eu vou colocar as questões. Se for eleito, quais são os setores prioritários que vão merecer realmente a sua atenção? Por acaso cortou-me, eu estava mesmo exatamente a dizer isso. Mas o doutor, eu estava lá... Não, eu abri o microfone, o doutor faz... Como estava, voltando à questão inicial que me interrompeu,
só por causa disso perdemos aqui uns 30 segundos, mas para referir o seguinte, há 3 eixos fundamentais das propostas da Coligação Democrática Unitária para o Conselho da Oliveira de Frades. A primeira é ao nível do município na região, inserir o próprio município na região de Lafões. A segunda é o envolvimento da população nas decisões da autarquia. E o segundo é a valorização dos seus 2 principais recursos do município, que é as pessoas e o próprio território. Relativamente ao primeiro que enumerei, nós consideramos que é fundamental inserir o Conselho de Oliveira de Frades na região de Lafões, com cooperação com Vozela, com São Pedro, com projetos... Em que áreas fundamentais? Em áreas que sejam vitais para a própria população, nomeadamente alguns projetos que sejam necessários, nomeadamente e supra-municipais, quer seja em termos de desportivos, da captação de alguns eventos que não tragam muitos custos para estes concelhos, para que não haja em cada município determinados elefantes brancos. Por falar em elefantes brancos, até podia referir não foi com esta gestão, mas foi do PST-CDS, que era em coligação ou não, o aeródromo da Pedra da Broa, que foi um elefante branco do município de Oliveira de Frades, está ali completamente ao abandono e toda a gente, sobretudo na freguesia de Pinheiro, fala relativamente a uma infraestrutura... Que proposta faz a CDU para o aeródromo da Pedra da Broa? A CDU o que faz é, antes de se fazer e de executar os próprios orçamentos, é ouvir as pessoas e fazer projetos, não megalómanos, como tem acontecido, nomeadamente com aquele, mas propostas que vão de encontro à necessidade, mas à sua necessidade. Aquele existe. Como é que se pode potenciar? Agora deixa-me só voltar à questão também aqui já referi a questão do município na região, queria também falar de outro segundo eixo, que é a questão da autarquia e da própria participação. Nós consideramos inadmissível, ou até caricato, que haja hoje um candidato que está a concorrer às eleições autárquicas, que é vereador da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, e que valorize, na ótica deles, que está ali para valorizar as pessoas. Então, valorizar as pessoas, mas não quer que elas participem e não se envolvam nas decisões da própria autarquia. Isso é inadmissível. É fundamental envolver as pessoas nas tomadas de decisões. Em primeiro lugar, alterar o regimento municipal. Temos um regimento municipal que bloqueia a participação das pessoas nas reuniões públicas da Câmara Municipal. Não faz o mínimo sentido que haja pessoas que querem expor os seus problemas numa reunião pública da Assembleia da Câmara Municipal e estejam condicionadas ao tempo, por um lado, estejam de certa forma condicionadas ao assunto e estejam também condicionadas a terem de fazer uma inscrição prévia no dia anterior. Não faz o mínimo sentido. Primeiro, significa que as reuniões são à quinta-feira de manhã. Normalmente são à quinta-feira de manhã, em horário em que as pessoas estão a trabalhar. Nós achamos que era fundamental fazer a reunião pública da Câmara em horário que fosse compatível com as populações e que fosse centralizadas pelas freguesias. À noite, por exemplo? Por exemplo, à noite, como acontece noutros municípios. E há municípios que fazem isso. Depois, consideramos que o facto de bloquear, ter, digamos assim, esta armadilha no próprio regimento, aprovado também pelo próprio PS, não é só do PST. Mas tem que haver algumas normas. Mas as normas é aquilo que cumprir. Nós achamos que até é, de certa forma, inconstitucional estar a bloquear esta participação das pessoas. Depois, a pessoa, em concreto, o cidadão, para expor os seus problemas, tem de se inscrever previamente e dizer qual é o assunto que se vai tratar. Isto demonstra, desde logo, que o próprio Presidente não conhece. Para que a Câmara depois estude o assunto? O Presidente tem de responder a todos os problemas. Há autarquias, por exemplo, da CDU, que as pessoas vão lá, expõem os seus problemas e o próprio Presidente, na hora, faz a explicação daquilo que é o assunto. Mas pode até nem dispor dos elementos todos. Isto significa... E acaba por dar uma resposta fraca. Dispõe dos elementos que tem. E que pode... Ora, mas se antecipadamente souber qual é o problema, poderá ir melhor preparado para imagina que você durante a manhã, antes da própria reunião da Câmara, havia ali um buraco na rua, houve ali um fenómeno qualquer que fez com que a pessoa caísse, que a pessoa vai expor esse problema à Câmara Municipal. Então faz algum sentido que antecipadamente tenha de dizer que está ali um buraco na rua? Não faz Tem para tratar de um buraco é preciso ir a uma Assembleia, a uma reunião de Câmara? Em Oliveira de Frades, infelizmente, até devia ser necessário, sabe? Porque o Conselho de Oliveira de Frades está um Conselho completamente desigual. Normalmente, há uma aposta clara... Mas há uma aposta clara... Departamentos na Câmara que... Há uma aposta clara
Estamos a falar que é um assunto político. Então uma pessoa não pode expor um problema na Assembleia na Assembleia Municipal, na Assembleia de Freguesia, na reunião de Câmara. Mas o que interessa é resolver o problema. Exatamente. Se puder um buraco, se puder resolvê-lo no quem tem competências para resolver estes problemas é a própria Câmara Municipal. E, por que não, a pessoa dirigir-se. Aliás, nas autarquias da CDU, até podia dar aqui um exemplo em concreto de uma autarquia que é gerida pela CDU em Setúbal, em que o próprio Presidente e os vereadores anunciam previamente que vão às freguesias, que vão às ruas fazem um levantamento de situações em concreto, do buraco, do poste, da falta de sinal, e depois até, como aconteceu, fizeram uma tabela, priorizaram, disseram aquilo que era competência da Câmara, aquilo que não era competência da Câmara, quando é que estaria resolvido, e depois prestaram contas à própria população. Por isso não é tão absurdo aquilo que eu estava a dizer, a pessoa ir diretamente à Assembleia, à Câmara Municipal, expor um problema de um buraco. Pode ser de um buraco, pode ser, por exemplo, sei lá, da barragem de Ribeiradio, conforme aconteceu, que houve uma pessoa que se dirigiu à Câmara Municipal para expor esta questão e foi bloqueado por esta questão, por esta armadilha, e depois até ficaram muito indignados, nomeadamente o vereador do PS, quando ele tinha votado a favor. Esta é um eixo fundamental, valorizar as pessoas, envolvê-las nas tomadas de decisão e também fazer outra coisa fundamental. E aí sim, se calhar até faria todo sentido. E então as pessoas já não era necessário ir a uma reunião da Câmara fazer e expor o seu problema, que era a própria autarquia descentralizar as tomadas de decisões e descentralizar, nomeadamente, uma parte do orçamento pelas freguesias, para que as próprias freguesias pudessem cuidar do espaço público, pudessem resolver estes pequenos... Então é apologista de um orçamento participativo, por exemplo? Nós somos apologistas de orçamentos participados. Orçamentos participados para que as pessoas sejam envolvidas nos próprios orçamentos. Isso é que também nos distingue relativamente a outras candidaturas, que normalmente os orçamentos participados acabam por não envolver diretamente as pessoas e achamos que o que é fundamental é que os orçamentos reflitam aquilo que são as necessidades das pessoas, o que não tem acontecido, quer nas assembleias de freguesia, quer também na Câmara Municipal. Mas já que falou no buraco da estrada e questões semelhantes, a CDU, se for eleita, vai fazer uma reorganização de todos os serviços da Câmara? O que nós vamos fazer é gerir de forma adequada aquilo que são as competências da própria Câmara Municipal. E para falar... Isto pode entrar naquela parte de diagnóstico que há pouco referiu. Quer dizer, estamos a falar que um bom gestor tem de ser um bom gestor durante 4 anos. Não pode ser só um bom gestor durante o tempo de eleições. Então faz algum sentido nós prometerem uma determinada obra que era tapar um buraco, falando aqui nas questões dos buracos, em São João da Serra, que foi prometido nas últimas eleições de 2013 junto ao cemitério Velho, ali próximo da feira, em que foi prometido pela autarquia, sobretudo pela freguesia, segundo as pessoas nos transmitiram, e durante 4 anos continuou lá o buraco e lá a situação, falta de pavimento. Teve de a CDU ir lá há 15 dias, tirar fotografias, expor a questão em que os próprios eleitos viram, e quando fomos lá contactar com as pessoas no sábado seguinte, no sábado, não foi durante a semana, estavam lá trabalhadores do município, com máquinas, com caminhões, a resolver um problema que devia ter sido resolvido. Possivelmente, os trabalhadores, para trabalharem ao sábado, necessitam de serem compensados por isso. Ora, como tal, isto não é um bom gestor. Aliás, não sei se isto é alguma ilegalidade. Mas, de qualquer forma, consideramos que era importante resolver aquilo, mas não era em cima das eleições, só para dizer que foi mais uma obra, mas sim durante os 4 anos. Ou seja, se tiver custo a mais, estamos a falar que quem será lesado é o próprio interesse público. Que a gestão da Câmara também tem sido negativa, não é? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Há questões que são importantes, que com certeza não fizeram tudo mal, mas, de um modo geral, é uma gestão desastrosa e uma gestão completamente desigual. É que estamos a falar que há um investimento exagerado no centro da vila, sobretudo em infraestruturas, quando temos ao lado, em Trabanca, pelo menos 7 habitações que não têm um acesso pavimentado e um acesso digno às habitações. Isto é lamentável quando a habitação, uma delas já foi construída em 1976, quando publicamente na comunicação social o próprio um dos moradores expôs esta questão em 2013, a dizer que desde 97 que reclamava publicamente um acesso
para aquelas habitações. Estamos a falar 3 naquele conjunto de habitações, mas depois há outras ali dispersas, e a verdade é que passaram vários executivos da Junta de Freguesia, passaram vários executivos do Conselho e não resolveram o problema. Podia falar de Trabanca, mas podia falar de Bispeira, por exemplo. Mas já falou em 2 prioridades. Podia falar, qual era a outra prioridade aqui? Podia falar de Ribeira-Dio. Podia falar de Ribeira-Dio. A primeira, falei em 2 prioridades: o envolvimento das populações e encaixar digamos, o município num contexto supramunicipal em que possa cooperar ao nível de determinados projetos em conjunto com Vozela e São Pedro. E a outra questão, que também já toquei, que é a valorização das pessoas e do próprio território. E é aqui que assenta grande parte das propostas da CDU. Desta parte, estamos no nosso manifesto que temos apresentado aos eleitores, não há nada de novo. Nós estamos aqui a propor nenhum elefante branco, nenhuma obra que não seja execuível. Acima de tudo, aquilo que propomos é a continuidade do passado com aquilo que foram as opções também da CDU, aquilo que a CDU tem ao longo do tempo intervido. Aliás, a própria CDU, se nós fizéssemos um balanço daquilo que tinha sido as nossas propostas em 2013, se fizéssemos esse balanço e confrontando com aquilo que nós intervimos, mesmo sem eleitos a nível municipal, temos na freguesia, mas a nível municipal não temos, aquilo que verificávamos é que nós praticamente tivemos, se calhar, uma execução de 90% de todas as nossas propostas, ou seja, intervimos ao nível da questão do saneamento. Então quer dizer que a Câmara acolheu as vossas propostas? Estou a falar, a nossa reivindicação, a nossa luta, travamos em função daquilo que estava ao nível daquilo que foi o programa da CDU. Por exemplo, ao nível das estamos a falar a intervenção da CDU e dos partidos que integram a CDU. Estamos a falar, por exemplo, ao nível das telecomunicações, que nós questionamos e pressionamos o próprio Governo relativamente a esta questão da Estrada Nacional 16. Aliás, até posso... Como é que está o panorama das telecomunicações? Hoje o Conselho ainda não tem cobertura de fibra, por exemplo. Toquei na questão da Nacional 16, mas isto é um exemplo concreto, já volto às telecomunicações, mas é só esta a parte relativamente à Estrada Nacional 16. A Estrada Nacional 16 abrange as freguesias de Oliveira, Pinheiro, Arcozelo das Maias e Ribeira-Dio. Quer as freguesias, quer a Câmara Municipal, perante aquilo que foi o crescimento da vegetação nos últimos meses, teve ali uma não-ação. Foi necessário nós, no dia 25 de julho, questionarmos o Governo, o Ministério das Infraestruturas, para que hoje a estrada a vegetação esteja cortada. Não é só por cortar uma questão estética, mas uma questão de segurança e também de prevenção de incêndios florestais. Nós, mesmo sem eleitos, fazemos aquilo que as pessoas veem, imaginamos o que é que seria ter mais eleitos e eleitos, quer na Assembleia, quer no Executivo Municipal. Mas voltando à questão das telecomunicações, que eu não me esqueci, estamos a falar que é um Conselho também disparo a este nível. É que hoje, se alguém quiser abrir uma pequena empresa em Bispeira, em Destriz, em várias Paredes de Grave, por exemplo, onde eu sou natural, em Arca, Varcelas, o acesso à redes de telecomunicações são muito fracas e é impossível as pessoas trabalharem nas devidas condições, sobretudo quando trabalham ao nível das novas tecnologias e permitem a interação em termos de comunicações, quer da internet, também a falta de rede de telemóvel por todo o Concelho, para não falar também rede móvel em termos de internet, mas também da ADSL, que quanto mais se vão afastando da própria central, menor é a capacidade de resposta, em que estamos a falar. O Concelho não dispõe da fibra ainda em todo o Concelho. E a CDU pretende tomar uma posição em relação a isso? O que pretendemos é, acima de tudo, arranjar uma solução junto das próprias operadoras que satisfaça aquilo que são as necessidades das populações. Doutor, no que se refere às estruturas básicas, por exemplo, água e saneamento, como é que caracteriza a situação do Concelho? Há uma cobertura satisfatória em todas as freguesias? E quais são as medidas que a CDU propõe? Se bem me recordo, também há uns anos atrás, a própria Câmara Municipal até colocou à entrada da vila, que eram defensores ali muito do ambiente, e um cartaz muito, muito bonito, mas a verdade é que o Concelho, quer dizer, é só fogo de vista, porque a maior parte do Concelho não está abrangido por saneamento, quase a totalidade, e aquele que está acaba por terem estações de tratamento de hectares arcaicas, envelhecidas, em que não estão a corresponder àquilo que são as necessidades do tratamento das águas. Estamos a falar que
aquela que nós conhecemos e conhecemos muito bem pela intervenção que temos junto ao Governo, nomeadamente a etar de Sequeiro, que é aquela que recebe os efluentes da zona industrial de Oliveira de Frades, é uma etar que não está a funcionar. Basta lá ir, basta ver e presenciar que, afinal, aquilo não funciona. Aquilo era fundamental aumentar a rede de saneamento, por um lado, também a construção de hectares, pelo menos nem que fosse uma que abrangesse quer a zona industrial, quer a própria vila de Oliveira de Frades, e pequenas hectares ou coletores pelo município, em função da dimensão também, como é óbvio, de cada aldeia, porque estamos a falar que, do ponto de vista geomorfológico, também há algumas limitações e como tal, percebendo estas dificuldades, têm de ser adaptadas a cada território. É inadmissível que, para além de não haver saneamento, na maior parte do concelho, na freguesia de Pinheiro, voltando aqui a Pinheiro de Lafões era a única povoação da freguesia que tinha saneamento, e esse saneamento era dirigido para a etar de Sequeiro, que afinal não trabalha, mas isso é outra questão, mas de qualquer forma as pessoas tinham saneamento. E há 2 anos atrás, uma proprietária de um terreno referiu que havia uns esgotos lá a céu aberto. Houve uma ruptura e os esgotos, em vez de serem dirigidos para a etar de Sequeiro, iam por um tapado abaixo. A verdade é que, 2 anos depois, verificava-se a mesma situação, até que essa pessoa, esse particular, nos contactou. Nós fizemos uma intervenção, questionamos o Governo, levamos o assunto à Assembleia de Freguesia, questionamos o Ministério do Ambiente, e a verdade é que, após a nossa intervenção, a APA foi ao local, foi fiscalizar e verificou que aquilo era inadmissível e obrigou a Câmara Municipal a resolver uma coisa que devia ter resolvido há 2 anos, aliás, que nunca deveria ter acontecido, porque foi mal planeada aquela estrutura. Mas não é necessário ir a Pinheiro de Lafões. Basta, por exemplo, em Oliveira de Frades, que há esgotos a céu aberto ali na periferia da vila. E em termos da distribuição de água, em termos da distribuição de águas, aquilo que verificamos é que há uma maior cobertura de saneamento, mas há povoações no concelho que não têm água a domicílio. Há outras povoações, por exemplo, em São João da Serra, em que há falta de água durante o verão, e aquilo que nos transmitiram não é por falta de água, porque a água existe lá na freguesia, porque é uma freguesia rica em água, mas simplesmente porque faltam captações, e era fundamental ter ali pequenas captações, nomeadamente em Vispeira, que foi onde nos transmitiram essa questão. Mas há outras freguesias. Novas captações, por exemplo, os nossos projetos vão de encontro àquilo que são as necessidades das pessoas. Se é necessário que as pessoas tenham água a domicílio, nós iremos fazer isso. Mas a barragem das Canhas hoje não satisfaz as necessidades do concelho. Estamos a falar que São João da Serra fica no campo oposto. Mas em termos da vila e de parte do concelho... Estamos a falar que o Feitalinho não tem, há casas que não têm água a domicílio, em Parada também não. Há uma série de, sobretudo as mais pequenas, há determinados pontos em que não têm água a domicílio, e é isso que nós queremos satisfazer as necessidades das pessoas. Estamos a falar que, e é aqui que nos distingue muitas candidaturas quando dizem a CDU e tal, propõe sempre a mesma coisa, nós propomos aquilo que é necessário para as pessoas. Nós temos 34 câmaras no país. 34 autarquias, praticamente todas elas têm 100% de abastecimento de água. Quase todas elas têm 100% de abastecimento do saneamento. Ou seja, têm... Mas a rede de Frades, o que é que propõe concretamente? Exatamente, a resolver este problema. Novas captações E drenar os efluentes e tratá-los adequadamente, que é isso que eu também já referi anteriormente. Mas em relação, voltando à barragem das Canhas, acha que não é suficiente, ou que ela não é o ideal para o abastecimento da água? As barragens das Canhas é muito interessante que em 2013, na altura das eleições, a Câmara decidiu fazer uma limpeza das barragens, desta pequena barragem de captação de água para consumo humano, e a verdade é que se verificou que foi desastrosa do ponto de vista ambiental. Tudo que era peixes acabaram por morrer, e os verdes acabaram por questionar o Ministério do Ambiente relativamente àquela situação que foi catastrófica e que foi denunciado pela população relativamente a esta questão. É óbvio que a água há. Agora, o importante, aliás, estamos a falar que estamos numa região em que há grandes níveis de precipitação, a água existe, agora ela não existe, mas é à porta das pessoas, e é isso que nós pretendemos levar. Mas já que falou na questão do ambiente e nos peixes, doutor, acho-me que há uma ideia do Ministério do Ambiente de demolir algumas pequenas barragens. Acha que a das Canhas também já estará incluída neste projeto?
E qual é a sua opinião a esse propósito? Quando se fala em barragens, depende do ponto de vista. É óbvio que a barragem tem uma duração limitada. Há algumas barragens que irão ser demolidas, nomeadamente pequenas empresas, pequenas barragens hidroelétricas, e esperamos que, ou seja, se elas não apresentarem condições de segurança, elas não são demolidas por demolir. São demolidas porque apresentam condições de segurança. Tem a ver com a fauna e portanto que... Tem a ver mais com questões de então, mas, por exemplo, também. em relação a das Quinhas, tem alguma informação se esta barragem também estará na linha das demolições? Ou... Relativamente à barragem das Cainhas, eu não tenho qualquer conhecimento e nem faria sentido. Então, ou faço o investimento que foi feito recentemente, seria absurdo agora fazerem a demolição desta barragem. Parece-me que é a ideia do Ministério de realmente demolir uma série delas. E é das Cainhas? Você confirma que é das Cainhas? Não, eu estou a perguntar se o doutor tem alguma informação. Eu não tenho conhecimento relativamente a isso. Mas está num partido que realmente costuma tratar mais de perto estas questões. Poderia estar realmente ao par de qual é a ideia do Ministério, se esta seria incluída. Primeiro, eu, por exemplo, sei que em São Pedro do Sul uma está incluída. Primeiro, nós não estamos no governo. É logo a primeira questão. Mas isso não impede que se tenha conhecimento, não é? Está bem, mas nós eu tenho conhecimento que o Ministério propõe a demolição de uma barragem em São Pedro do Sul. Segundo, não fazia... Não está previsto. Segundo, é necessário a captação de água para Oliveira de Frades. E duvido que a água seja captada ali no Rio Voga. Não faria o mínimo sentido, até porque recentemente não acontecia isso com tanta frequência, mas aquilo que verificamos é que, face à falta de precipitação e, com certeza, à elevada matéria orgânica que é concentrada ali na zona, por exemplo, de Sejães, onde temos passado, verificamos que apresenta-se verde, ou seja, ali processo de eutrofização das águas e, como tal, é prejudicial também para a própria fauna. É óbvio que, relativamente à das Cainhas, desconheço, mas se fosse demolida seria um completo absurdo face ao investimento que tem sido feito lá e, acima de tudo, porque a autarquia gastou... E porque ela serve a cidade, não? Porque a própria autarquia, como é óbvio, então as pessoas precisam de água para sobreviver. E a própria autarquia, em 2013, quando fez lá a limpeza daquela barragem, gastou rios de dinheiro para transportar água para abastecer, nomeadamente que a capital a Distrito, ao Fosqueiro. Doutor, com 2 parques industriais, um de Regoso e de Vilarinho, o Oliveira de Frades tem conseguido a implantação de um significativo número de empresas, algumas até líderes do mercado e com uma boa ocupação de mão de obra. Na sua perspectiva, o Conselho deve continuar a apostar no aumento deste setor ou simplesmente manter a sua sustentabilidade atual, doutor? É importante, nós consideramos importante que haja trabalho para as pessoas e só com o próprio trabalho, com o próprio rendimento, é que há a própria emancipação das pessoas. Mas verificamos também que é necessário, e estamos defendidos também a nível nacional, que haja uma valorização do trabalho, que haja uma valorização, que haja um aumento do salário mínimo nacional, e sempre defendemos que 600 euros e mesmo assim já seria pouco. É importante haver, e foi importante, haver uma zona industrial em Oliveira de Frades para que permitisse que as pessoas trabalhem. Agora há um fenómeno que está a acontecer em Oliveira de Frades, é que está a haver uma concentração. E houve uma concentração de empresas, sobretudo de grandes empresas, que faz todo sentido estarem ali no parque industrial, sobretudo junto à vila. A de Regoso tem ali outro problema, que é a falta de serviços em si. Estamos a falar que tem boa acessibilidade, aliás, melhor que a de Oliveira de Frades, mas depois falta a outra parte, que é a parte dos próprios serviços, que também são essenciais para manter uma empresa, nomeadamente uma indústria, a funcionar. Mas voltando à questão para não cortar aqui o meu raciocínio, há pessoas de São João da Serra, de Arca, Varcelas, que trabalham na zona industrial. No final do mês, face aos parcos salários, aquilo que se verificam é que gastam cerca de 100, 150 euros em combustível. Isto temos de associar também a questão da falta de transporte público para que estas pessoas se possam deslocar para Oliveira de Frades, para a zona industrial, e que não há transportes públicos para quem trabalha na zona industrial. Isso
haver é importante, mas também é importante dar as condições para que as pessoas possam lá trabalhar, não só às empresas, mas também dar aos próprios trabalhadores. Hoje, aquilo que se verifica, e nós temos andado por Conselho, não é só na altura de eleições, nós durante os 4 anos andamos por aí, e com certeza aqui os ouvintes da Rádio Lafões sabem disso, até pelos vários comunicados que os Verdes, que a CDU, que o PCP tem feito. O que se verifica é que há pessoas que hoje, face às poucas condições e pouca qualidade de vida que têm nas aldeias, sobretudo os mais jovens, acabam por se deslocar para a sede do Conselho e nessa deslocação acabam depois por retornar ao fim de semana. É quase um movimento migratório que existe entre as aldeias mais rurais para a vila e depois ao fim de semana. Isto porque para economizarem, primeiro têm melhores condições de vida por um lado, e depois trabalhando na zona industrial, aquilo que acontece é que acabam por poupar alguns trocos na questão dos combustíveis. Isto depois também leva aqui a 2 fatores. Por um lado, o despovoamento das aldeias, por um lado, sobretudo as mais afastadas, e por outro, cria aqui também uma especulação imobiliária no centro de Oliveira de Frades, com o aumento das rendas, o aumento do preço das habitações, e como tal isto é prejudicial para, mas é difícil de um aumento da capacidade de instalação nos parques, ou acha que já estão suficientes? Voltando à sua questão inicial, aquilo que nós defendemos é que é importante manter o Estado, dar condições para que as pessoas também possam trabalhar, para que as empresas possam localizar lá, mas também é fundamental dar apoio às pequenas e médias empresas, pequenas empresas familiares que se desloquem, que se instalem nas povoações rurais. Mas para isso é preciso dar condições. Como falou e bem no início, a questão das telecomunicações, que é fundamental haver telecomunicações para que as próprias empresas se possam estabelecer e assim evitar determinados movimentos e evitar que as pessoas despendam determinados custos na própria deslocação, considerando também que o Conselho de Oliveira de Frades é muito limitado ao nível dos transportes públicos, e esta é outra das propostas da CDU, rever não só a rede que existe, mas acima de tudo adaptá-la à própria às necessidades da população. Estamos a falar que o orçamento da Câmara é muito limitado e com certeza não daria para ter uma rede de transportes públicos como existe noutros municípios do país, mas de qualquer forma poderá haver elementos pontuais, e isso nós, se assim formos governo da Câmara Municipal, com os meios técnicos que existem, arranjaremos uma solução de forma a permitir que as pessoas se possam movimentar dentro do próprio território e de forma não tem concretamente solução para isso. Nós não temos os meios técnicos para tal. Há uma questão que pode ser a reorganização da rede em termos de horários. Isso é sem dúvida aquilo que é mais fácil, mas isto pode também temos de ter consciência que há determinadas e pequenas aldeias. Olha, por exemplo, havia quase o Cercal, em que era impossível ir lá um veículo ao centro da povoação. Hoje já é, também a CDU sempre denunciou aquela situação, mas adaptar... Mas as empresas privadas especialmente não... Mas o que nós pretendemos... Aqueles setores que não são rentáveis... Mas o que nós pretendemos é ajustar o transporte à necessidade das pessoas, independentemente do lugar onde elas vivam. Hoje, e se fizéssemos um balanço dos últimos 40 anos, hoje estamos pior servidos. Hoje a Oliveira de Frades está pior servida, e a própria região de Lafões, em termos de transporte público, do que estava há 40 anos atrás. Tínhamos o comboio, na altura que foi extinto e encerrado pelo governo do PSD, do Cavaco Silva. Depois passou a haver as carreiras da CP, que era uma melhor solução, na ótica do PSD, não é? Depois essa empresa foi privatizada, uma empresa pública que foi privatizada, ou seja, as carreiras é que foram privatizadas para uma empresa aqui da região, e agora até já estamos a falar que é uma empresa transnacional francesa que faz aqui a gestão, digamos, do próprio transporte, e uma empresa, como é óbvio, tem toda a legitimidade, não está para servir as pessoas, está sim para a busca do lucro, que é legítimo. Então este era um dos setores que integrava na tal intermunicipalidade que falou há pouco, doutor? Exatamente, e seria garantir o transporte das pessoas dentro do próprio concelho, mas também na interação com os outros municípios. Qual é o transporte que existe entre Oliveira de Frades e Vozela ao fim de semana? Doutor, há pouco falou aí na questão da habitação. No setor da habitação, qual é o programa da CDU? Aponta mais em termos de novas construções, a reabilitação,
E quais são as políticas que iria tratar para que houvesse um acesso nós, ao nível dos jovens e dos mais carenciados à habitação? Nós, ao nível da habitação, queremos apoiar, sobretudo, a requalificação das habitações nas aldeias, garantir também a reabilitação, sobretudo no centro histórico das aldeias, também, e associando também não só à questão da habitação, mas relativamente à questão da proteção civil, porque hoje há centros das aldeias, como havia anteriormente no Cercal, que felizmente foi resolvido, e a própria CDU sempre denunciou isso. Infelizmente é que chegou 40 anos depois, em que não passa um carro de bombeiros, não passa uma ambulância, e aquilo que achamos que é fundamental é que as pessoas possam reabilitar as habitações, nomeadamente ao nível do licenciamento, favorecer a questão de taxas, isenção de taxas, redução das taxas, mas também outra coisa fundamental, que é na ajuda na elaboração de projetos, nomeadamente a projetos que estejam minimamente adequados a uma determinada aldeia e não ao mercê de um arquiteto qualquer que decida fazer uma habitação, uma reconstrução que não se insire no contexto, quer no contexto patrimonial e até da identidade daquela própria aldeia, como também temos verificado no Conselho. Há aldeias extremamente interessantes do ponto de vista paisagístico que deveriam ser valorizadas pela própria autarquia. Doutor, voltando aqui um pouco à barragem da Ribeira Daio, acha que o Conselho já está a tirar alguns benefícios deste empreendimento, doutor? E, além disso, a CDU tem vindo a dirigir algumas críticas à forma como foi tratada a questão da praia fluvial de Sigens e dos acessos a alguns lugares das freguesias de Oliveira de Frades e de Arpesol das Maias. Quer-me explicar um pouco melhor a sua opinião sobre este assunto, doutor? Bem, começando aqui pelo início da questão da barragem de Ribeira Daio. Peço desculpa. A barragem de Ribeira Daio, esta não foi inserida no Plano Nacional de Barragens, foi um projeto que foi classificado de potencial interesse nacional. Este facto faz com que os próprios projetos em si aligerem as servidões administrativas e até do ponto de vista ambiental sejam mais aligerados e não vão de encontro às necessidades das pessoas. Até os Verdes, na Assembleia da República, apresentaram vários projetos no sentido de eliminar a questão do SPIN e do SPIN+, porque consideramos que são prejudiciais para... Mas agora podemos explicar o que é isto, SPIN? O SPIN+, é projetos de potencial interesse nacional, em que foi até pelo Governo na altura do PS implementado. Isso foi para favorecer as grandes empresas, nomeadamente a instalação de determinadas empresas, não respeitando aquilo que seria, por exemplo, a Reserva Ecológica Nacional, a Reserva Agrícola Nacional, ou seja, nós até costumamos dizer que são os bulldozers das servidões administrativas e ambientais. Até que não é um plano de interesse nacional. É interesse para algumas empresas, não é para a população. Relativamente à questão em concreto da barragem de Ribeira Daio, foi feito um estudo de impacto ambiental antes naquele processo de início de construção, e o processo, uma barragem, como é óbvio, tem todos os impactos diretos ou indiretos. Muitos deles até são visíveis e não estão previstos no estudo de impacto ambiental, mas a licença, que é a declaração de impacto ambiental, foi passada, mas condicionada. Condicionada no sentido de o próprio promotor, a Green Voga, que na altura tinha uma ação salvo erro da EDP e da Martifer, que entretanto agora é a totalidade da EDP, foi... desculpa... A questão das praias fluviais e... Sim. Relativamente a esta questão, foi definido, vou voltar aqui ao estudo de impacto ambiental, foi definido que no estudo na declaração de impacto ambiental que a EDP ficava obrigada a minimizar uma série de impactos, nomeadamente ao nível das acessibilidades e ao nível também das praias fluviais. Acontece que a Câmara Municipal de Oliveira de Frades, em vez de exigir aquilo que era o seu direito, exigir que a EDP
executasse as obras que estavam definidas no estudo de impacto ambiental, ou seja, a restituição das ligações, nomeadamente entre Segens e Segens-Fornelo, Fornelo-Virela, o que fez foi submeter-se à EDP e tornar-se o empreiteiro da EDP. Alterando, e mais, mas se fizesse ou aquilo que estava previsto no estudo de impacto ambiental, com certeza que as populações hoje não reclamavam. Mas não, para além de estabelecer um protocolo com a EDP, uma negociata no valor de 3 milhões de euros, o que aconteceu foi que pediu a Câmara Municipal, justamente com a EDP, pediram a alteração do projeto inicial que estava definido no estudo de impacto ambiental. Em vez de fazer uma ligação direta entre Fornelo e Virela, acabaram por fazer uma ligação com 3 km a mais, uma ligação que não serve às populações, uma ligação íngreme, uma ligação que não tem as devidas condições. Aliás, para quem percebe de engenharia, deveria visitar aquela obra, que é uma obra do que é que não se deve fazer ao nível dos projetos de engenharia. Isto ao nível da barragem em concreto. Depois, para além da questão da praia fluvial, em que, mas voltando aqui também à questão dos acessos, até segundo nos transmitiram, até o parque de uma determinada povoação se queixou que, pela falta de acessos à igreja, nomeadamente em Segens, com uma ponte que existia, uma ponte pedonal que existia, que as pessoas tinham mais dificuldades no domingo em ir à missa. Isto de facto de não terem a acessibilidade, porque aquilo que foi perdida acaba por ser extremamente mais longe do que aqui existia. Ao nível da praia fluvial, nós consideramos que foi absurda esta localização da praia fluvial. E não exigir a localização, quer dizer, do que foi feito. Trocamos uma praia fluvial por uns tanques, que são designados piscinas. Isto é falta foi mais uma negociata entre a EDP e a Câmara Municipal, e é uma falta de visão estratégica do município. Estamos a falar que alguém vem de Aveiro ou de Viseu para a praia, para as piscinas de Segens. Para isto tem piscinas em Aveiro, no Porto, em Viseu. Aquilo que consideramos fundamental era que a Câmara Municipal... O que é que vai decidir sobre o que está no nosso programa e aquilo que a gente tem defendido, nós achamos que o que está estabelecido, achamos que a praia fluvial as piscinas em Segens devem ser entendidas como uma compensação pelo facto dos danos causados à população. Mas não entendemos que aquela seja uma restituição da praia que existia. Aliás, faço as perguntas do Partido Ecologista aos Verdes na Assembleia da República, dos projetos que temos a ver. Por isso é que nós estamos na Assembleia da República, um projeto de recomendação para que o Governo negocie com a EDP e com a Câmara Municipal a restituição da praia que existia. Aliás, atenção, já está a ser reposta, não é? Eu estou a falar de uma praia fluvial na zona de Segens. É óbvio que dizem assim, mas a cota não dá para fazer isso. Pode. Agora, a questão é que a EDP tem de gastar mais dinheiro para aquilo que gastou do que ao contrato que fez com a Câmara Municipal. Nós achamos que assim é que manter o que está, mas exigir uma praia, uma reposição. Exigir também que seja feita uma ligação direta entre Fornelo e Virela, de forma a não prejudicar as pessoas. Basta ver, eu não faço a mínima ideia quanto é que custaria uma ponte entre Fornelo e Virela, mas possivelmente ultrapassaria 1 milhão e meio de euros. Basta ver que a EDP pagou 3 milhões de euros à Câmara para a Câmara fazer a restituição das acessibilidades. Imaginemos quanto dinheiro é que a EDP poupou nesta negociata que prejudicou a Câmara, que prejudicou as populações. Mas não é só o papel da Câmara Municipal, do Executivo de Luís Vasconcelos, foi também o papel das juntas de freguesia, de Arcozelo das Maias, de Segens, agora a União de Freguesia de Segens, o candidato agora até do Partido Nossos Cidadãos, também nunca se opôs àquele projeto e nunca defendeu as populações, quer relativamente às acessibilidades, quer também relativamente à questão da praia fluvial de Segens, e o candidato do PS, numa das assembleias municipais, salvo erro em novembro, quando foi apresentado o orçamento, valorizou o facto de existir aquele projeto para Segens, quando, na nossa opinião, na opinião da CDU, aquilo que deve ser feito é exigir que as pessoas possam sofrer também das águas da barragem de Ribeiro Dio, que não acontece.
nós brincamos um pouco com isto, mas a melhor localização para aquelas piscinas não seria em Messejães. A melhor localização deveria ser na parte mais alta de Ribeiradio, ali na zona de Lameiro Longo, porque assim comatava-se duas coisas. Tinha-se a visão para a barragem de Ribeiradio e tinha-se a visão para o mar em dias em que não há nevoeiro. Muito bem. Sr. Doutor, na era da educação, considera que o encerramento de algumas escolas era evitável no Conselho? É óbvio que sim, é óbvio que sim. Mas vocês não valorizam a questão do agrupamento de escolas? O agrupamento de escolas bem fazer aquilo que eu tenho vindo aqui a referir na entrevista. É o facto de permitir que haja melhores condições no centro da vila e esvaziar aquilo que é o interior das aldeias. Estamos a falar que, até do ponto de vista pedagógico, e o envolvimento... fecharam porque já não havia alunos, não é? E há outras que fecharam por decisão da Câmara Municipal. Estamos a falar, um miúdo de São João da Serra vai-se levantar a que horas para vir para a escola de Oliveira? De Varzelas, até de Pinheiro, que fica ali próximo. Vamos falar que isto é inadmissível. Eu, enquanto estudante, já de uma fase, só fui para Oliveira, de Frades para o básico e secundário, a partir do 7º ano, o que se verificava é que nós tínhamos de levantar, naquela parte de Destris, Regoso, Pinheiro, tínhamos de levantar às 7 menos um quarto da manhã, se calhar de Destris às 6h30, para depois chegarmos a casa às 7h30 da tarde. Ou seja, a produtividade de um aluno destas freguesias, com certeza que não é o mesmo de quem reside ali ao pé da escola, em termos de cansaço, em termos de tempo de disponibilidade, ou há outros fatores. Mas as condições também de equipamento também não eram as mesmas que têm agora, não é? Oferta de... Mas a educação não é betão. A educação não é betão. Mas tinha também outras mais-valias, nomeadamente a proximidade. Mas havia número suficiente nomeadamente para ter a proximidade. 2 ou 3 alunos esticavam a escola aberta. Estamos a falar que uma freguesia tem 2 ou 3 alunos. Não sei, eu estou a perguntar. Por exemplo, nem que fizessem em função da dimensão do número de alunos, era possível conseguir reorganizar de outra forma. Foi meramente uma opção política. Aliás, neste mandato, em Pinheiro, foram encerradas as escolas. A CDU apresentou uma proposta na Assembleia de Freguesia. A Junta de Freguesia teve a possibilidade de interferir relativamente à questão do encerramento de uma das escolas e permitiu que fosse encerrada uma das escolas. Foi uma decisão, na altura, da freguesia. E, Sr. Doutor, em termos de competências das autarquias no setor da educação, defende que as autarquias deviam ter mais competências ou nós não somos contra a municipalização da educação. Isto claramente não faz o mínimo sentido. Há setores, e relativamente falando aqui da descentralização de competências que o Governo PS quer implementar, consideramos que nós somos defensores da descentralização de competências para as autarquias locais. Aliás, mas este debate não pode ser descabido, não pode ser desligado daquilo que também defendemos, que é o processo de regionalização. Não faz sentido atribuir competências às câmaras municipais quando depois não se atribui os meios. E há setores que são setores-chave, são setores nacionais, nomeadamente ao nível da saúde, da educação, que têm de ter uma visão nacional e não pode ser uma visão municipal, porque aquilo que acontece, que poderia acontecer, que nós esperamos que é não privatizar, não municipalizar a educação, que será, caso aconteça, o que vai acontecer é um maior caciquismo e uma maior compadria naquilo que são a própria gestão já de si frágil das escolas. Aquilo que queremos é que a descentralização de competências tem de ser em setores que sejam benéficos para as autarquias, em setores que o próprio governo possa, e não é só atribuir a competência, é também atribuir os meios para tal. Já falou em serviços de saúde também, doutor. O serviço de saúde do Conselho, na sua perspectiva, satisfazem as necessidades ou não? Ao nível da saúde, nós somos defensores que o centro de saúde funciona, tenha um horário mais alargado, se possível 24 horas, e ao longo destes anos temos apresentado perguntas na Assembleia da República relativamente ao estado e ao acesso das pessoas aos serviços de saúde no concelho de Oliveira de Frades. Por exemplo, posso dar aqui 2 ou 3 questões. Uma questão tem a ver com o próprio horário. Hoje não há, e já agora para dizer, não há um centro de saúde em Oliveira de Frades, isso é uma por admitir. O que existe é uma unidade de saúde familiar,
em que depois há um protocolo com o próprio Governo para estender mais umas horas durante os dias úteis, ao sábado à tarde e depois também durante o domingo. E o que acontece é que o que existe não tem valências e nem tem competências para aquilo que são as necessidades das pessoas. Nós questionamos, há coisa de um ano atrás, se não estou em erro, uma situação caricata que nos fizeram chegar, em que um trabalhador de uma pequena unidade fabril cortou-se num braço, foi transportado pelos colegas para o centro de saúde, para a unidade de saúde familiar, o centro de saúde que está lá, que é o edifício em si, e verificamos que não foi atendido no centro de saúde e tiveram os colegas de contactar com o 112, com o INEM, e foi estabilizado à porta do centro de saúde, o que não deixa de ser caricato, e depois transportado para a SUB aqui de São Pedro do Sul. Estamos a falar que, ao nível de saúde, as pessoas não estão minimamente servidas, face àquilo que também foi a própria reorganização do Governo. O que propunha concretamente, doutor? O que propomos é reivindicar junto do Governo mais valências para o Centro de Saúde da Oliveira de Frades e também que um alargamento, mais valências e mais também funcionários e o corpo técnico para corresponder àquilo que são as necessidades das pessoas, porque a saúde é fundamental. Em 5 minutos pode ou não perder a vida. E o facto de estarem de Oliveira de ser servida pela unidade básica de urgência de São Pedro II, como é que vê isso? Os próprios, depende do sítio da freguesia, mas há locais que é mais rápido chegar a Viseu do que propriamente chegar a São Pedro do Sul, nomeadamente quem mora ali na zona de Regoso e de Cereis. Doutor, ultimamente tem vindo a desenvolver-se em Oliveira de Frades alguns projetos de reabilitação urbana na vila. O doutor tem alguns reparos a fazer estas reabilitações? É interessante a forma como coloca isso, porque, mais uma vez, é uma reabilitação urbana e na vila. Aquilo que nós achamos que seria fundamental também haver reabilitação, mas também ao nível das aldeias. Por isso é que o dinheiro tem sido canalizado. Podem argumentar que é dinheiro cofinanciado, mesmo tendo em consideração que, fazendo este exemplo, 1 milhão de euros, sendo cofinanciado 80%, 200 mil euros são financiados pela própria autarquia. Mas também os outros 800 mil são dinheiros públicos, dinheiro de todos nós, possivelmente poderiam ser aplicados no sítio onde houvesse necessidade. Um dos argumentos para esta reabilitação urbana, nomeadamente ao nível do espaço público, ali em volta do Jardim Sá Carneiro, foi um dos argumentos dados pelo Presidente da Autarquia é que seria para retirar a tubagem de fibrocimento que continha amianto e que, como tal, era prejudicial para a saúde. Nós, ainda esta semana, no final da semana passada, demos entrada a uma pergunta na Assembleia da República ao Ministério do Ambiente, no sentido de perguntar se os tubos retirados do centro da Oliveira de Frades, que eventualmente contém amianto, foram retirados por empresas certificadas, foram tratados devidamente, porque que nos fizeram chegar fotografias e registros daquilo que foi as obras de intervenção, é que estes mesmos tubos foram envolvidos com os outros sedimentos e possivelmente enterrados, e é isso que nós queremos do ponto de vista ambiental, saber junto do Ministério do Ambiente se aquela obra de reabilitação foi ou não adequada relativamente àquilo que são as normas ambientais que a Câmara devia ter cumprido. Mas no projeto em si, o doutor tem alguns... Relativamente ao projeto em si, também podemos dar aqui o exemplo em que os verdes, nomeadamente os verdes, interviram relativamente àquilo que foi o corte dos plátanos que existiam ali junto à Câmara Municipal. A passagem do Presidente Luís Vasconcelos pela autarquia inicia-se em 2005, se não estou em erro, 2006, a cortar árvores em frente à Câmara Municipal e termina estes 12 anos da sua passagem pela autarquia novamente a cortar árvores. Vieram dizer que não havia outra solução, mas afinal a solução existe, basta haver vontade política para tal, e assim não houve, e aquilo que era já um símbolo quase do centro e da vila e junto ali à Câmara Municipal, onde estava a Praça de Táxis, afinal foi um erro, na nossa opinião, e que revoltou e muitas as pessoas do Conselho.
Neste último fim de semana, Sr. Doutor, também foi, digamos que, lançada a primeira pedra para a remodelação do edifício de espaços do Conselho, Sr. Doutor. Acha que é uma grande necessidade esta do Conselho? O dinheiro que falta, o dinheiro que vai para a remodelação da sede do Conselho vai faltar no resto do município. É isso que nós consideramos que é uma gestão completamente desigual. E faz com que haja melhores condições no centro da vila de Oliveira de Frades comparado com o resto do município. Achamos que o dinheiro é sempre pouco, não estou a dizer que o dinheiro é bastante, mas quando o dinheiro é pouco, aquilo que nós consideramos é que tem de ser bem gerido e bem distribuído, e não é o que acontece. Basta entrar em Oliveira de Frades, no edifício da Câmara Municipal, para verificar que tem boas condições. Poderá não ter as ideais, possivelmente, acho que todos os edifícios devem ter obras de manutenção, mas não fazer aquilo que aconteceu com a escola, por exemplo, com a escola de Oliveira de Frades, com a intervenção do parque escolar, em que tinham uma escola nas devidas condições e agora tem uma escola que custou 18 milhões de euros, em que nem sequer tem dinheiro para além de não respeitar do ponto de vista arquitetónico aquilo que são as características do próprio Conselho. Mas aí não foi concretamente uma obra da Câmara Municipal. Mas é um exemplo claro de como é que o dinheiro depois falta noutros sítios. Depois faltou em Vozela, depois faltou em São Pedro do Sul para fazer a reabilitação da própria escola. E aquilo que verificamos hoje é que um edifício que não está adaptado às condições edafoclimáticas, em que já por duas vezes os verdes questionaram o Governo relativamente àquilo que foi a falta de aquecimento na escola secundária, porque um edifício tem falta de aquecimento do edifício. Houve duas, aliás, este ano houve uma manifestação de alunos à porta da escola relativamente à falta de aquecimento. E os verdes já em 2016 tinham questionado, e voltamos novamente agora em 2017 a questionar o Governo relativamente a esta situação, porque é inadmissível os miúdos irem para a escola e terem de levar, como alguns levaram, cobertores ou roupas mais quentes para suportarem o frio intenso das salas. Vamos falar que este é um exemplo claro de como é que os recursos podem ser geridos. É óbvio que a escola que existia com certeza que necessitaria de algumas obras de reabilitação, mas não uma remodelação total como aconteceu com um valor dispendioso. É isso que vai acontecer também com o edifício da Câmara Municipal, mas podia dar outro, ali bem ao lado. Mas podia dar o exemplo da biblioteca. Sim. É que existia uma biblioteca, podia não ter as condições adequadas, mas agora vamos ter uma biblioteca para servir quem? Já terminaram as obras? Vamos ter uma biblioteca para servir quem? Para servir os miúdos que não têm transporte para o fim de semana. Primeiro, deve estar fechado ao fim de semana. Depois, durante a semana, os miúdos vão para normalmente é utilizado pelos estudantes, os mais jovens, e não têm transporte para utilizarem aquilo que são os serviços que a própria biblioteca deveria oferecer. Aliás, já antes, no passado, a generalidade dos alunos do Conselho não tinha acesso pela falta de condições, de transportes, e vai-se verificar o mesmo com esta situação. Então, se forem eleitos em relação à biblioteca, o doutor vai alargar os horários? Ou relativamente à biblioteca, que achamos é que inserindo a questão da biblioteca no contexto mais amplo da própria vila, nós consideramos que a vila não pode ser só o centro de serviços durante o dia. Tem de ser também o centro cultural, o centro desportivo, que possa envolver as pessoas. Mas para isso é fundamental, em primeiro lugar, haver transportes, tanto do Conselho e da região para o centro de Oliveira de Frades, por um lado, e que esta própria dinamização possa também dinamizar já o que existe, nomeadamente a própria Biblioteca Municipal, mas também achamos que é fundamental criar pequenos eventos, conseguir atrair pessoas, nomeadamente de baixo custo para o Conselho de Oliveira de Frades, e criar, que é defendido pela CDU há vários anos, criar pequenos eventos, pequenos certames mensais que possam permitir que as freguesias, as 12 freguesias que existiam, pudessem valorizar também o espaço da vila, e seria, como é óbvio, não combater o abandono da vila durante os períodos de sábado à tarde, de fim de semana, e que pudesse também valorizar a própria restauração, que vive muito destes pequenos e destas pequenas ações e de levar pessoas para a vila. Achamos que a nossa filosofia é: queremos um concelho mais forte para fazer uma vila ainda mais forte. Não queremos uma vila forte porque
tornará uma Vila forte só por si, porque tornará um concelho cada vez mais fraco e desigual. No campo cultural, então, Sr. Doutor, as vossas apostas passam apenas por mais pequenos eventos ou têm outros projetos, Sr. Doutor, em mente para a dinamização cultural e já agora também... Eu falei da dinamização cultural do centro da Vila, mas é óbvio que essa dinamização cultural tem de ser também para o Concelho. E voltando à questão da cultura, temos uma Câmara que ignora a parte cultural. Aliás, até acho que dá a ideia que tem vergonha daquilo que é a identidade, a verdadeira identidade do município. E tem património que está ao abandono, património que deveria ser recuperado, e nós consideramos que era fundamental que, em primeiro lugar, que há casas e há habitações que têm um valor patrimonial e uma história, que devem ser classificadas como imóveis de interesse, pelo menos municipal, por um lado. Depois temos um monumento de interesse nacional. E qual era a vantagem de classificar esses patrimónios, doutor? A vantagem é, acima de tudo, preservar e valorizar e chamar a atenção. Depois também condiciona um pouco os proprietários, não é, doutor? Depende como é que seja feita essa classificação. Por isso é que eu referi uma classificação municipal e não nacional. Depende do nacional, ou seja, depende também do valor de cada projeto, de cada habitação. Mas voltando à questão, apoiar os proprietários dessas casas. Voltando à questão, por exemplo, poderia ser ao nível da elaboração de projetos, de licenciamento e por aí fora. Relativamente à questão cultural e patrimonial, temos hoje um património reconhecido a nível nacional e até internacional, que é a Anta Pintada de Antelas, em que, pela inércia da freguesia, pela inércia do município e, sobretudo, do Executivo, está completamente ao abandono, com vegetação espontânea por todo lado, com a própria tela que impermeabiliza e não permite a entrada de água nas próprias gravuras, está estragada, e a própria umidade está a comprometer a própria Anta Pintada de Antelas. Os verdes, que compõem a CDU, questionaram o Ministério da Cultura e ficamos, digamos assim, ainda mais preocupados do que aquilo que era a nossa preocupação inicial. O Ministério referiu que continuar assim, que irá comprometer seriamente a Anta Pintada de Antelas, que é classificada de interesse nacional. Qual era a intervenção que vocês propunham? A intervenção era recuperar novamente e dar as devidas condições à própria Anta. E abri-la à população, como é que é? E arranjar a maneira que as pessoas possam usufruir daquilo que é o seu monumento. Mas isto também pode criar depois questões de deterioração mesmo do... Eu estou a falar de arranjar as condições para permitir que as pessoas possam, não é deixá-lo meramente aberto, até porque recentemente tivemos um caso em Foscoa com as pinturas em que foram para lá pintar aquilo, ou seja, mas há hoje meios e soluções, eu não estou aqui a dizer soluções, mas a Câmara tem os meios técnicos e necessários para perspectivar e arranjar a solução ótima para que para conciliar duas questões, a parte da defesa do património e a outra, a própria valorização, nomeadamente que permita que as pessoas possam ver, e com certeza que há os meios técnicos necessários para isso. Estamos a falar na parte da Anta, mas não há acesso. Além da Anta, não há acesso. Uma das visitas da CDU ao local, encontramos lá um carro, 2 visitantes espanhóis. Ou seja, estamos a falar que é um elemento essencial para visitar, mas depois não tem um acesso digno ao local, não tem sinalização adequada, não há uma valorização. Nós, por exemplo, na Assembleia de Freguesia de Pinheiro, propusemos que a Junta de Freguesia criasse uma página online para dar a conhecer também do ponto de vista turístico, para além das questões dos assuntos importantes como as datas, etc., ou então que eventualmente interferisse e arranjasse uma solução junto à Câmara Municipal para no próprio site da Câmara Municipal colocar um espaço destinado a cada freguesia para que as próprias freguesias pudessem ser valorizadas, e a verdade é que mas também publicitar a sala depois está fechada e deteriorada não vale a pena. Isso é uma boa observação, até porque mas é aquela que nós queremos ultrapassar, que é permitir dar boas condições para que as pessoas possam, quer em termos de possam visitar, quer em termos de sinalização, mas também, acima de tudo, que é o fundamental, que é preservar a própria Anta Pintada de Antelas. Para além da Anta, doutor, que outro património é que a CDU já detectou que está em mau estado e que podia ser mais valorizado?
por exemplo, ao nível dos fontanários. Nós temos um levantamento exaustivo, por exemplo, em Pinheiro, que também é onde estamos eleitos, em que temos apresentado propostas para a recuperação dos fontanários, aliás, dos fontanários, das fontes, dos próprios tanques, que alguns têm algum valor patrimonial. Temos também pedaços de estrada romana, e o património só é preservado se for valorizado e que as pessoas possam conhecer aquilo que é o seu património. E, acima de tudo, a parte coletiva do Conselho das Aldeias, que é necessário preservar, e é necessário fazer com que as pessoas visitem também as próprias povoações. Isso será com certeza uma forma de valorizar. Qual seria o papel? Mas há outro fator aqui, relativamente, e abordando aqui também um pouco da questão do turismo, que tem a ver com o facto de a autarquia falar, pelo menos os eleitos falarem de certa forma em quererem apostar no turismo, mas depois têm uma casa de eventos, um espaço de eventos, nomeadamente em Chão do Pintem, em que ao lado estão a construir um aviário a escassos metros. Isso com certeza que, do ponto de vista paisagístico, não será talvez o mais adequado, por um lado, e depois também dos impactos que eventualmente poderá ter ali para um local em que atrai muita gente, sobretudo na altura do verão. Ou seja, é preciso compatibilizar e não arranjar e não fazer com que um setor, como é o caso do turismo, que seja prejudicado por estar ali uma atividade que poderá não ser muito compatível. Com certeza que haveria outros locais mais adequados para aquela infraestruturas. Em termos dos recursos naturais, doutor, eles podem, no entender da CDU, podem ser mais bem aproveitados para estimular o turismo no Conselho, doutor? E como é que, na sua ótica, deverá ser feita essa utilização? Em primeiro lugar, é preciso dar condições de vida a quem habita. Essa é a condição fundamental. A seguir, entendemos que o turismo, nomeadamente em Oliveira de Frades, tem de ser o subproduto daquilo que é a atividade da vida das pessoas em Oliveira de Frades. As pessoas vão, e o turista não vai ver aquilo que as pessoas fazem, o próprio património, aquilo que é, por exemplo, hoje fala-se muito da valorização da barragem de Ribeira de Ivo, mas ela já encheu há 2 anos e nós vamos a Vispeira e as pessoas de Vispeira estão completamente descontentes porque não trouxe desenvolvimento. A freguesia de São João da Serra, idem aspas, não é? Não há, o desenvolvimento ainda não chegou ali, não há um desenvolvimento proporcionado pela própria barragem. Aliás, em Vispeira até se queixa exatamente o contrário, é que quando a Praia do Val estava nas perfeitas condições, antes de ser submersa, existiam muitas pessoas que visitavam a própria povoação. Aliás, hoje, falar na barragem da Ribeira de Ivo, depois ao nível paisagístico, por aí hoje questões de segurança na barragem, não é? Depois ao nível paisagístico também há outra coisa fundamental, é que o Conselho está cada vez mais eucaliptizado e, como tal, há determinados estabelecimentos hoteleiros, até não de Oliveira de Frades, mas por exemplo, de Sofia de Voga, que depois apanha a outra parte da margem esquerda do Rio Voga, em que estão insatisfeitos, consideram que os turistas, sobretudo estrangeiros, que se queixam frequentemente daquilo que tem sido a plantação massiva de eucaliptos em torno do Rio Voga, não é só em particular da Oliveira de Frades, mas também em Severo de Voga, para não falar da parte da Oliveira de Frades de Destriz, da parte de Águeda, em que em 2016 acabou por arder quase 50% do concelho de Águeda. Estou a falar só do ponto de vista turístico, mas podia estar a falar ao nível pelo facto de isso ser de prejudicar a questão do ordenamento florestal, por um lado, mas também, por outro lado, a questão de fomentar os incêndios e o surgimento de grandes incêndios, como todos sabemos, os impactos terríveis que tem no nosso país. Mas em termos de turismo, a CDU tem alguns projetos que gostaria de
Nós não temos projetos elefantes brancos a este nível. O que queremos, em primeiro lugar, é satisfazer as necessidades das pessoas e apostar também naquilo que é a recuperação do património, e só nessa recuperação é que podemos captar mais turistas. Por isso, voltando à questão inicial, é fundamental perspectivar o turismo do ponto de vista da região. São Pedro do Sul é um polo turístico, como todos sabemos, e é também necessário levar estes turistas para Vozela e para Oliveira de Frades, que acabam por não chegar, mas também é necessário ter as condições devidas para que as pessoas possam visitar e possam conhecer o território, quer em termos de acesso, quer em termos de sinalização. Tem capacidade de alojamento, o Conselho hoje, para um turismo mais desenvolvido, eu já não direi de massas, mas a própria região acaba por ter. E o próprio, ou seja, nós dando as condições, não vai ser a Câmara Municipal que vai criar, claro, as próprias os estabelecimentos hoteleiros, até porque a própria esta é uma parte que cabe à iniciativa privada. O que nós temos é dar condições para que também estas empresas possam fomentar, e achamos que é fundamental. Propõe alguns benefícios para os benefícios, acima de tudo, por exemplo, dotar o passeio, percursos pedestres, por exemplo, manter as condições de segurança, a questão também do próprio ordenamento, a questão do interior das aldeias. Isso é fundamental, né? Porque as pessoas, se houver pessoas que vão para Oliveira de Frades, a própria iniciativa privada acabará por fazer a outra parte, nomeadamente irá corresponder à questão do alojamento. E já agora, o que é que me diz da ideia de colocar os passadiços no Rio Teixeira? Parece-me que é um projeto que a Câmara quer levar avante, esta Câmara. Nós achamos que, relativamente a isso, é importante que as autarquias não andem a copiar os projetos das outras. E aquilo que se verifica é que surge esta ideia em reação a uma ou outra, nomeadamente a Câmara de Aroca, mas também do ponto de vista ambiental tem efeitos prejudiciais no ambiente. É importante que as pessoas vão, conheçam o território, mas que, acima de tudo, sejam projetos adequados a cada território. E possivelmente esse não será, na nossa opinião. Nós ainda não estudamos em pormenor esse projeto em si, estamos a falar que é meramente um projeto, mas achamos que... Mas é um projeto sem andamento, com a Câmara de São Pedro do Sul. Mas estou a dizer que não desconheço esse projeto em concreto, mas vai ser mais uma cópia do outro, ou seja, no final vamos ter todos os municípios a ter um passadiço por cima de um rio, por cima de outro sítio qualquer, e acaba por desvalorizar, quer de um lado quer do outro. Aquilo que nós achamos é que é fundamental trazer as pessoas para aquilo que existe, nomeadamente valorizando a questão do percurso pedestres, por exemplo, levar as pessoas, por exemplo, para a Anta de Antelas e dar as condições adequadas. Quando falei de Antelas, podia falar de Andarca também, embora que são dois monumentos de características diferentes. Posso concluir que, se for eleito, ia rever esta questão dos passadiços do Rio Teixeira? Rever isso, e nós também consideramos que era fundamental. Anulá-lo? Vamos ver, assim, a CDU cumpre normalmente os compromissos e aceita os compromissos que estão estabelecidos. Agora, podemos ser alterados, ver se servem melhor ou não as condições das pessoas. Mas, em princípio, não é favorável? Eu não conheço em concreto o projeto, por isso não posso estar aqui a pronunciar. Agora, o que eu acho é que não podemos andar a copiar um projeto por copiar, porque acaba por desvalorizar. Eu não sei se será, até do ponto de vista ambiental, a melhor solução para tal. Porque, mesmo tomando o exemplo da Aroca, o que se verifica é que houve uma pressão enorme sobre um território que é bastante sensível e que, estou a falar do ponto de vista ambiental, mas depois até ao nível dos custos, constantemente aquela área está a arder, ainda por cima, curiosamente, a área que é envolta em eucalipto, em que os próprios incêndios estão constantemente a danificar os passadiços, e como tal, nós achamos que queremos rever o projeto que existe. O senhor, como fala bastante no ambiente, o senhor acha que devemos sacrificar tudo às questões do ambiente? Pelo contrário, todos os projetos.
toda esta entrevista, aquilo que se calhar falamos menos foi de ambiente. Aquilo que nós não somos fundamentalistas, achamos que o ambiente tem de ser preservado, mas também de estar, e os recursos naturais têm de estar de acordo com aquilo que são as necessidades das populações. Tem de haver esse equilíbrio e nós consideramos, quer da nossa intervenção dos verdes a nível local, quer a nível nacional, tem pautado por esse equilíbrio, porque consideramos que o ambiente de hoje será o pão da amanhã. Isso é fundamental, colocar também essa perspectiva. Já aqui dita também relativamente àquilo que tem sido o saneamento, àquilo que tem sido os esgotos a céu aberto, quer em Pinheiro, quer em Oliveira de Frades. Há aqui duas ou três coisas que ainda gostaria de referir. Sim, estamos em cima da nossa uma delas tem a ver que a CDU lutará pelos serviços públicos do Conselho, nomeadamente também pela reversão das freguesias que foram extintas em Oliveira de Frades. Estamos a falar dos serviços públicos que eu gostaria que voltasse. A freguesia é um serviço público de proximidade que foi extinta. De Esteriz e de Regoso, da Arca e Varzielas, a de Oliveira de Frades, Segens, de Soto, e nós consideramos que se as pessoas assim, se a população assim o entender, e neste caso sim, a reverter estas freguesias. Acha que não houve benefício nenhum na União de Freguesias? Do ponto de vista nacional, qual foi o benefício? Em termos do Conselho de Oliveira de Frades? Em termos de Oliveira de Frades, as pessoas continuam a estarem satisfeitas, ou seja, aquilo que tinham, pelo menos tinham um serviço de proximidade em Arco ou em Varzielas, e agora, por exemplo, deixaram de o ter em Esteriz, em Regoso, e as pessoas não continuam a estarem satisfeitas relativamente àquilo que foi a extinção das freguesias levada a cabo pelo PST e CDS. Queria referir aqui duas ou três notas relativamente à parte económica. Falamos inicialmente das zonas industriais, de algumas propostas da CDU, nomeadamente deslocar e apoiar algumas empresas, mas também era fundamental apostar e apoiar a pequena agricultura. Nós achamos que não que a Câmara deverá proporcionar em Oliveira de Frades a instalação ou colocação de alguns quiosques para que os próprios produtores possam vender os seus produtos. É inadmissível que hoje as pessoas, há agricultores que acabam por vender em Oliveira de Frades os seus produtos junto à vila e ainda serem multados porque não têm as devidas condições. Nós achamos que é necessário e fundamental que as pessoas possam expor os seus produtos. Por outro lado, achamos que é necessário que a autarquia apoie os próprios agricultores, não do ponto de vista do apoio técnico em si, do apoio mais administrativo, porque isso as próprias associações vão mais ou menos correspondendo, mas um apoio à própria produção para que aí sim as pessoas possam produzir e também escoar os seus produtos. Em que é que se concretizava esse apoio à produção? Apoios financeiros? Ou... Não, apoio técnico à produção. Não um apoio administrativo, como normalmente a maior parte das associações acaba por fazer, em que trata de fazer o subsídio, mas depois não trata de indicar à pessoa se aquele solo é o solo propício para aquela cultura ou não é. Pronto, ser um apoio mais técnico. Ter um serviço do Ministério da Agricultura. Para além dessa questão, consideramos fundamental também intervir ao nível do ordenamento florestal, e outra coisa fundamental que é exigir que a autarquia tem competência para isso, que seja cumprida a lei do ponto de vista da limpeza dos terrenos em volta, sobretudo das habitações, que seria, sabemos que isto é sempre uma questão muito sensível para as autarquias, porque normalmente custa votos, mas achamos que é fundamental que a própria autarquia tenha, não tanto de fiscalização, mas mais de intervenção. Como é que se pode resolver aqueles terrenos de quem se desconhece? A própria autarquia tem de corresponder. A própria autarquia tem os meios para responder. Depois, queremos também, e isso também nos distingue todas as candidaturas, que é o facto de tentar combater a precariedade laboral e garantir o direito ao trabalho. Penso que não há nenhuma candidatura que esteja aqui a concorrer que tenha isto também como uma prioridade e garantir o direito ao trabalho e trabalho com direitos dos próprios trabalhadores. Tem capacidades e competências para o resolver? Pelo menos tem de ter a intenção de o fazer, a começar, por exemplo, pelos próprios trabalhadores. Quando o governo PST-CDS aumentou
aumentou os trabalhadores públicos para 40 horas, as autarquias da CDU foram as únicas que se recusaram a aplicar essa norma e, como tal, também na mesma as 35 horas. Estando aqui já na parte final. Da nossa intervenção, da nossa entrevista, queria realçar 3 ou 4 coisas. A primeira é que a CDU não desaparece no dia 2, não desaparece a seguir às eleições, nem se esconde atrás de falsos movimentos, de siglas. Nós estamos cá para trabalhar em prol das populações. Isso é bonito de se dizer, mas nós temos demonstrado, não nós só dizemos, mas como demonstramos nas autarquias em que gerimos e mesmo em Pinheiro, na freguesia de Pinheiro, onde temos um eleito, e as pessoas sabem. As pessoas hoje vêm ter connosco para tratar do buraco, para tratar do caminho, para tratar das águas, e muita da intervenção que nós fizemos em Pinheiro acabou por ser correspondida por parte do Executivo da Junta. Lembro-me, agora recordo-me que havia ali alguns lavadores públicos em que tinham cobertura em amianto e alguma até devidamente causava ali problemas de insegurança, e o facto de nós denunciarmos, o facto de nós levarmos, fez com que essa cobertura fosse retirada por empresas devidamente certificadas para tal e que fosse substituída uma cobertura que satisfizesse as necessidades das pessoas, nomeadamente em termos de segurança, uma delas em Pinheiro, e que abandonasse aquela estrutura de amianto que estava ali. Por isso, se dúvidas existissem, nós já demonstramos que temos capacidade, haja vontade das pessoas. Nós temos na nossa lista pessoas que já demonstraram a nível local, a nível nacional, que são capazes, que têm experiência, nomeadamente, posso destacar aqui o Manuel Rodrigues, que é o número 2 à Câmara Municipal de Oliveira de Frades e que ao longo da sua vida tem um percurso, quer na parte sindical, quer na defesa dos pequenos produtores, quer, por exemplo, foi fundador também, um sócio fundador da ASOL, foi muito tempo presidente da Assembleia Geral, ou seja, e é atualmente diretor do Jornal Avante e tem uma experiência e um passado que se calhar nenhum dos candidatos está aqui a concorrer ao Conselho de Oliveira de Frades terá, e nós aqui estamos para, se assim as pessoas entenderem... Tem boas perspectivas para estas eleições? Nós estamos convencidos, não é convencidos, nós acreditamos e estamos confiantes que iremos reforçar a CDU no Conselho de Oliveira de Frades. Se o reforço da CDU fosse paralelo e similar àquilo que tem sido o reforço da intervenção da CDU, de certeza que até a Câmara Municipal de Oliveira de Frades ganharíamos. Isso seria uma mais-valia para a população, isso era quase como do dia para a noite. Bastava apenas a CDU ter a representação na variação para ver as diferenças nítidas e claras relativamente aos outros vereadores, porque quer do contrato A, B ou C, quer da tomada de posição, quer de ouvir as pessoas, levar lá, ou seja, se calhar até levávamos lá, como você há pouco referiu no início, o caminho que está a ser necessário tapar. Ainda esta semana estivemos em Ribeiro Dia e uma das pessoas acabou por cair num caminho e estava com alguns ferimentos. Porquê? Por causa do caminho, por causa de uma obra que a própria autarquia já devia ter minimizado. Tem alguma coisa mais a acrescentar? É dizer aos eleitores? É dizer que nós estamos cá, estamos cá hoje, iremos estar a partir também no dia 2, não é por causa de nós estarmos a concorrer à Câmara Municipal que vamos alterar aquilo que tem sido a nossa intervenção da CDU no Conselho, e fomos, ao longo dos 4 últimos anos, a única oposição ao do PSD, que nós consideramos desigual e uma má gestão, enquanto que os outros candidatos que agora se apresentam em eleições acabam por o do PSD, o do Partido Nossos Cidadãos, sempre apoiou, sempre se apresentou, sempre aprovou os orçamentos municipais, e o candidato do PS sempre se conformou. Sabemos que por vezes as pessoas, quando a gente não vê alguém de 4 em 4 anos, até ficamos há uma excitação, se calhar irracional, digamos assim, porque vemos uma pessoa nova de 4 em 4 anos com os nossos amigos e ficamos um bocado mais alterados, mas a verdade é que depois ele vai embora e no dia 2 estamos cá para isso. Muito bem, doutor. Termina até a nossa entrevista com o Dr. Miguel Martins, candidato à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades,
pela Coligação Democrática Eleitoral CDU. Então, boa tarde, seus ouvintes, e até amanhã uma nova entrevista.